tarde, bem-vindos aos nossos pontos de encontro. Este é o primeiro pós-férias, ainda por cima no Dia Nacional da Água, que é muito bom. E precisamente por ser o Dia Nacional da Água, nós vamos abrir com uma curta-metragem de animação intitulada Aquametragem, que foi produzida pela Lisboa Nova, foi cofinanciada pelo Fundo Ambiental e venceu a categoria Proteger o Nosso Planeta no Festival de Cinema sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É uma grande honra. Por outro lado, recebeu também a medalha de bronze no Handel Climate Change Film Festival em Shenzhen, na China, e está selecionada para os seguintes festivais: Festival Internacional de Cinema de Mequinenza, em Espanha, de 2019, no International Film Festival of Cinema and Sea, de Marrocos, no Lisbon Film Rendezvous, de Lisboa, no Cineeco 2019, no 25º Festival Internacional de Cinema Ambiental de Ceia, no Festival Internacional de Cinema de Ambiente da Catalunha. Vamos ver se temos mais sucesso, mas o que interessa é que está feito. Vamos passar o filme se concordarem. Obrigada. Só uma pequena falha. No ensaio geral correu bem. Passou o som.
Vamos passar agora para o tema do nosso ponto de encontro, que é precisamente sobre a reutilização de água em Lisboa. Vamos conhecer o Plano Estratégico de Eficiência Hídrica e Reutilização de Água de Lisboa e as várias soluções que estão a ser implementadas na cidade. Todos nós sabemos que a cidade de Lisboa, nos últimos 10 anos, implementou e consolidou uma infraestrutura verde, representando um aumento muito significativo, nomeadamente em cerca de 20% da sua área verde, alicerçada nos corredores ecológicos, que neste momento são 9, que garantem um contínuo ecológico, que prestam inúmeros serviços ambientais aos cidadãos de Lisboa e não só. Este crescimento verde é essencial para a adaptação de Lisboa, nomeadamente às alterações climáticas, não podendo, no entanto, constituir uma sobrecarga adicional para as reservas de água potáveis existentes. Várias questões se nos colocam, por isso temos aqui a Sofia Cordeiro. Uma abrangente, como é que as cidades continuam a crescer, podem continuar a crescer de forma sustentável sem exercer uma pressão demasiado elevada nos recursos naturais, como a água. E para fazer tentar responder a esta uma grande questão, mas é melhor, é o chapéu, a umbrella. Nós temos connosco a Sofia Cordeiro, muitos já conhecem, colegas que estão aqui da Câmara Municipal, é assessora do Gabinete do Vereador de Estrutura Verde, Ambiente, Clima e Energia da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. José Sá Fernandes, coordena precisamente a implementação de estratégias para a eficiência hídrica e reutilização de água e a articulação com redes internacionais para o combate às alterações climáticas, nomeadamente o European Green Capital Network, o C40, o Eurocities e o ICLEI, por exemplo. É licenciada em Biologia Vegetal Aplicada, tem desenvolvido atividade como investigador nas áreas da Biologia Celular e do Desenvolvimento em Comunicação de Ciência. Foi deputada municipal, de 2013 a 2017, e precisamente enquanto deputada municipal presidiu a Comissão Municipal Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida. É um gosto tê-la connosco, trabalhamos cotidianamente, mas é sempre um prazer recebê-la no ponto de encontro. Tem a palavra. Obrigada. Então, antes de mais, obrigada pelo convite à Lisboa em Nova. Os pontos de encontro são sempre um momento mais descontraído de podermos ter aqui conversas sobre a cidade. O Acontragem é muito interessante como introdução porque acho que mostra uma perspectiva muito global e nós agora vamos descer ao nível da cidade, mas vamos falar precisamente de todos os pontos que são ali focados. E vamos terminar na questão da reutilização, que fecha precisamente o ciclo urbano da água, trazendo a água de volta à cidade depois de nós já a termos utilizado. Okay.
A cidade de Lisboa é uma das subscritoras dos princípios da International Water Association para as cidades conscientes na gestão da água, e estes princípios eu trago-os sempre aqui como cábula, porque são um bom resumo de como as cidades hoje em dia encaram a gestão da água. Por um lado, ter serviços de água regenerativos, portanto, que permitem que a cidade possa reabastecer as suas reservas de água ou preservar as suas reservas de água. Por outro lado, um desenho urbano sensível à água, ou seja, um desenho urbano que facilite a drenagem e a infiltração, que reduza o efeito das cheias e das inundações. Depois, as cidades, em particular as cidades que têm rios, portanto, serem cidades cujas bacias hidrográficas estejam ligadas umas às outras, porque obviamente que o que se passa em Lisboa só é assim porque temos todas as cidades que estão ao longo da bacia hidrográfica do Tejo a trabalhar no mesmo sentido e para obter os mesmos resultados. E, por outro lado, comunidades urbanas sensíveis e conscientes para a utilização da água. E isso implica, obviamente, fazer todo este trabalho de aumentar a consciência dos cidadãos para o facto de, por exemplo, como aqui no Aquametragem vimos, o desperdício alimentar ser também um desperdício de água, para o facto de sempre que consumimos água estamos a consumir energia, e outros recursos, portanto, estamos a gerar emissões também, e portanto muitas vezes o gesto de abrir a torneira não significa apenas utilizar um recurso que já de si é limitado e portanto devemos preservar, mas significa também gastar energia, produzir emissões e qualquer desperdício que nós façamos no nosso dia a dia de outros recursos é também um desperdício de água. Estes princípios e a forma como Lisboa os aborda obrigam-nos a 3 mudanças de paradigma na gestão, enfim, daquilo que era feito há 20 anos atrás para aquilo que é feito hoje. Portanto, nós sabemos que de facto temos recursos limitados e portanto temos uma disponibilidade limitada de água para captação, de água com qualidade para consumo humano. Por outro lado, as cidades estão a crescer e essa densificação pode ser uma oportunidade, porque a densificação também é uma forma de tornar os serviços mais eficientes e, portanto, do ponto de vista ecológico, não é necessariamente uma má solução, mas também a densificação pode ser uma ameaça para a qualidade de vida se, de facto, as cidades crescerem de forma desordenada ou sem garantir que há uma sustentabilidade na gestão dos recursos. E, por outro lado, a incerteza do futuro relativamente ao clima e também aos efeitos das alterações climáticas tem que ser tida em conta no planeamento das cidades. Portanto, nós temos que ter as alterações climáticas em conta quando estamos não só a desenhar a cidade, mas também quando estamos, obviamente, a trabalhar para adaptar a essas alterações climáticas. Em Lisboa, as alterações climáticas prevêem cenários que nos obrigam a pensar, de facto, na água. Por um lado, porque a precipitação média vai reduzir em cerca de 30% até 2100, e por outro lado, porque esta redução é acompanhada de uma concentração num número cada vez mais limitado de dias. Portanto, vai chover menos, mas vai chover concentrado no tempo, o que leva também a que vão ocorrer cada vez mais fenómenos extremos, como cheias e tempestades. E portanto, se isto por um lado significa que temos cada vez menos água disponível, significa também que, por exemplo, uma coisa tão simples como o aproveitamento da água das chuvas se torna cada vez mais difícil, porque chove de forma muito concentrada no tempo e, portanto, teríamos que construir reservatórios gigantescos se quiséssemos, de facto, fazer um aproveitamento eficiente dessa água da chuva. Por outro lado, vamos ter um aumento da temperatura média, que esperemos que fique mais aqui do lado do 1 grau do que do lado dos 4, mas os cenários que estão estudados para a cidade prevêem, de facto, que até 2100 a temperatura possa subir entre 1 e 4 graus centígrados, e isso significa também maior stress hídrico, não só para a estrutura verde da cidade, mas também, e sobretudo aqui, uma preocupação grande com os seres humanos e a saúde pública. E, por outro lado, sendo uma cidade costeira, vamos ter a subida do nível do mar, obriga também a que pensemos e planeemos a cidade para que possamos continuar a viver nela como hoje a conhecemos. Então, Lisboa tem, obviamente, integra as várias questões que no fundo todas se relacionam com a água, para que a cidade se torne cada vez mais resiliente e que continue a oferecer
qualidade de vida para uma população que vai crescer. Prevê-se que neste momento a área metropolitana de Lisboa tem cerca de 2,8 milhões de habitantes, dos quais Lisboa tem cerca de 500 mil pessoas. Esses até 2030, portanto num espaço relativamente curto, vamos ter mais de 3 milhões de pessoas a viver na área metropolitana de Lisboa, e é fundamental que tudo seja pensado para que este aumento da população e, portanto, da densidade na área metropolitana, as pessoas continuem a viver com qualidade de vida. E, portanto, a cidade trabalha as questões da eficiência energética, da gestão da água e da infraestrutura verde em conjunto, até porque, como vamos aqui detalhar, elas estão bastante interligadas. A infraestrutura verde, e eu vou começar por aqui, por falar da questão do verde, porque de facto esta é uma das grandes questões que nos leva a pensar na gestão da água a nível municipal. Nós usamos o verde como uma solução, não é apenas um espaço de lazer, e tem grande importância como espaço de lazer, mas a infraestrutura verde é sobretudo uma ferramenta que permite que a cidade se adapte às alterações climáticas e também mitigar alguns dos efeitos das alterações climáticas. E portanto, sendo uma ferramenta, ela é gerida como uma infraestrutura e não apenas como um conjunto de espaços verdes isolados. Na infraestrutura verde em Lisboa, nós tentamos implementar uma série de soluções de base natural que nos prestam um serviço a todos nós no dia-a-dia. Por um lado, elas aumentam a resiliência da cidade às ondas de calor, quando elas ocorrem. Este ano, felizmente, não tivemos uma grande incidência, nem um número muito consecutivo de dias com muito calor, mas durante todo o verão temos o chamado efeito ilha de calor, que é o efeito da concentração de temperaturas muito elevadas em zonas que não têm como mitigar esse calor que se faz sentir nas cidades. E o verde é a forma mais eficaz e mais barata, portanto, mais financeiramente até mais sustentável, de mitigar este efeito ilha de calor, como com ensombramento. Portanto, sempre que nós temos uma árvore, e uma árvore dá sombra a um prédio, o prédio não tem que gastar tanta energia para reduzir a temperatura interior. A mesma coisa com as coberturas verdes ou com as árvores que estão na rua. Se nós tivermos uma rua cheia de árvores, quando temos que fazer uma caminhada para chegar ao nosso trabalho, essa caminhada é mais fácil porque temos as árvores e temos a sombra. Se tivéssemos que caminhar ao sol, se calhar optávamos por outro meio de transporte e não podíamos fazê-lo. E, portanto, as árvores prestam esse serviço também. Por outro lado, o verde presta-nos um serviço de prevenção de cheias e inundações. E como? Porque as áreas verdes, sendo áreas permeáveis, permitem uma drenagem natural e uma retenção da água durante um determinado período, mais curto ou mais longo, de acordo com as características de cada local. Essa prevenção permite, de facto, que atrasar o movimento natural da água em direção ao rio e, portanto, atrasar o efeito de cheia nas zonas baixas da cidade. Por outro lado, a infraestrutura verde permite uma mobilidade ativa, como já aqui dei o exemplo. Quando nós temos uma forma de nos deslocarmos a pé ou de bicicleta de forma agradável e com todas as características que o verde nos dá, da sombra, um espaço mais fresco, um espaço onde não temos que conviver com os carros e com a poluição, tudo isso pode nos permitir, de facto, substituir trajetos que faríamos de carro ou de outra forma ou com outro tipo de transporte por uma mobilidade mais ativa, portanto a pé ou de bicicleta. Por outro lado, os espaços verdes são espaços que naturalmente têm sempre um ruído, são espaços mais tranquilos, digamos. Em Lisboa dificilmente podemos dizer que eles nos protegem do ruído todo da cidade, porque a maior parte do ruído da cidade é provocado pelo aeroporto e esse ruído não podemos, de facto, de uma forma simples, retirá-lo da cidade, mas os espaços verdes são espaços mais tranquilos que nos protegem, pelo menos do ruído do tráfego automóvel e portanto, também são espaços nesse aspecto agradáveis, onde podemos desfrutar de alguma tranquilidade. E por outro lado, o verde também e a vegetalização das cidades permite melhorar naturalmente a qualidade do ar por um efeito de filtração. Estas soluções não são apenas ambientalmente mais sustentáveis, mas também muitas vezes são financeiramente mais sustentáveis, ou seja, são soluções mais baratas do que implementar uma solução tecnológica para o mesmo efeito. Obviamente isso também tem que ser tido em conta e é mais um argumento que nós utilizamos também para promover este tipo de políticas na cidade. E portanto, eu vou focar aqui 4 grandes áreas de trabalho
em que Lisboa tem estado a insistir ao longo dos últimos 10 anos, e portanto é um trabalho iniciado mais ou menos em 2009, com um momento muito importante que foi a revisão do PDM em 2012, e que sempre tendo por base o facto da cidade ter que crescer nesta infraestrutura verde, porque precisamos dela para todos estes serviços, mas não poder comprometer a água por causa disso. Portanto, nós não podíamos continuar a crescer o verde e a regar todos os espaços, ou a ter um espaço que fosse muito exigente em termos de água, porque senão estávamos a gastar mais água, portanto, aumentar o verde para nos prestar uma série de serviços, depois gastávamos mais água e criávamos outro problema, não é? E, portanto, o primeiro ponto é esta questão do aumento das áreas verdes permeáveis. Portanto, Lisboa, ao longo dos últimos anos, procurou consolidar uma infraestrutura verde organizada em 9 corredores verdes, 5 já estão completamente abertos, os outros estão neste momento em obra e, portanto, até 2021 teremos os 9 corredores verdes abertos, e a consolidação de uma verdadeira infraestrutura. Portanto, deixámos de ver os espaços verdes como espaços isolados e passámos a vê-los como, tal como vemos a rede de distribuição de água ou a rede de distribuição de energia, que nos prestam um serviço, e, portanto, tem que ter um contínuo. Também o verde tem que ter um contínuo que de facto preste estes serviços e dá a continuidade ecológica, permite o movimento dos diferentes das espécies que vivem na cidade, como as aves, os insetos, etc., e o nosso. Uma das soluções, quando se começou de facto a construir esta infraestrutura verde, uma das soluções que se encontrou e que tem um duplo efeito, não apenas ambiental, mas também social, foram as hortas urbanas, que são um projeto de facto muito interessante, porque inicialmente não existiam em Lisboa e, portanto, a primeira vez que se fez não se sabia de facto qual era a adesão que iam ter, e rapidamente se transformaram num dos projetos de maior sucesso na cidade, com muitos pedidos, muito mais pedidos do que a capacidade de oferta de espaços na cidade. Estas hortas têm alguns aspectos interessantes. Por um lado, elas permitem construir grandes parques urbanos, onde nós também, eu não tenho nenhuma horta, mas posso usufruir do parque enquanto parque verde, porque as fizemos e outras cidades até têm vindo a inspirar-se neste modelo e no projeto que nós desenvolvemos aqui, porque, por exemplo, temos as vedações baixas, o que permite que qualquer pessoa possa passear no meio do parque e ver as hortas e usufruir também dessa paisagem um pouco diferente. Por outro lado, são uma forma de termos uma manutenção garantida pelos hortelãos e que é também uma forma de manter espaços verdes sem grandes custos para a cidade e com um enorme benefício social para quem utiliza e para quem tem as suas hortas. Hoje em dia temos 650 talhões e até 2021 teremos cerca de 1000 talhões e, portanto, são uns hectares largos de hortas urbanas que temos na cidade e que compõem uma série de parques que são usufruídos por toda a população. À escala metropolitana, os corredores verdes têm um potencial enorme e o exemplo de Lisboa, enfim, tem este efeito de contaminação também interessante a nível metropolitano. Neste momento, a área metropolitana de Lisboa está a desenvolver um plano de adaptação às alterações climáticas, em que, a partir dos corredores verdes de Lisboa, constrói aqui uma continuidade com toda a área metropolitana. O segundo ponto que gostava de discutir aqui um pouco convosco é a questão da despoluição do Rio Tejo e do trabalho que foi feito na despoluição do Rio Tejo e da importância que ele tem, de facto, nesta ligação de Lisboa à bacia hidrográfica e até na própria usufruto do espaço público. Lisboa tem a sorte de ter às portas da cidade o maior estuário da Europa Ocidental e a maior zona úmida de Portugal. São 250 espécies de aves aquáticas que nidificam neste espaço e, portanto, é um espaço de exceção e que por isso é reserva natural desde 76 e que de facto tinha que ser protegido. Contudo, nós não tínhamos, enfim, estas são algumas imagens dos flamingos, garças e os golfinhos que hoje em dia podemos ter no Tejo.
O Rio Tejo, de facto, no passado bastante recente, portanto, até 2008, tinha muitas descargas ainda de águas residuais não tratadas. Aliás, eu creio que muitos aqui se lembrarão, eu quando era criança não utilizava a Frente Ribeirinha, não era um espaço, para já estava vedado, não é? Tínhamos vedações ao longo de toda a Frente Ribeirinha e nós não utilizávamos como espaço de fruição pública. E, por outro lado, a cidade estava de facto mais sujeita às cheias e inundações porque havia uma infraestrutura que não era fiável e que nem sequer estava mapeada. Nós tínhamos muito da infraestrutura de saneamento da cidade, tem centenas de anos e muita dela não estava mapeada e não havia registro até das operações de manutenção que se fazia. Hoje em dia, e com um investimento bastante grande, não apenas da cidade, que gera apenas uma parte da infraestrutura de saneamento, mas sobretudo do Grupo Águas de Portugal e das Águas Tejo Atlântica e da Cimar Sul, na construção de estações de tratamento de águas residuais, na garantia de que o sistema era resiliente, ou seja, que tinha capacidade para gerir, por exemplo, os grandes fluxos de água quando há uma chuva muito forte e, portanto, fazer o controle de cheias, e eliminaram-se praticamente todas as descargas de águas residuais tratadas. Creio que neste momento estamos em 99,7% de água tratada, portanto ainda há alguns pequenos pontos que temos que resolver a ligação à rede de saneamento, mas genericamente temos toda a água tratada. E por outro lado, estamos a desenvolver então o Plano Geral de Drenagem para também completar essa resiliência às cheias e a desenvolver este Plano Estratégico de Reutilização de Água, que hoje vamos falar um pouquinho mais. Este investimento na despoluição do Tejo foi sobretudo um investimento em criação de infraestruturas, portanto em construção de estações de tratamento e de grandes coletores para fazer a ligação de todas as águas residuais para que elas passassem por estações de tratamento antes de serem descarregadas novamente no Tejo. Foi um investimento muito elevado ao longo de 10 anos, não só financiado pela União Europeia, como pelo um empréstimo do Banco Europeu de Investimento e do Orçamento de Estado, como é evidente, e abrangeu toda a bacia aqui, a zona da Foz do Tejo, são 18 municípios e quase 4 milhões de habitantes, e portanto foi um investimento muito elevado em termos absolutos, mas se virmos por habitante são 220 euros por habitante para de facto hoje termos o rio como termos e podermos ter feito toda esta reabilitação da Frente Ribeirinha que nos dá hoje uma cidade completamente diferente daquilo que ela era há 10 anos atrás. E gostamos sempre de pôr aqui as fotos dos golfinhos porque de facto são uma coisa única e especial e que não podíamos ter de facto quando o rio estava muito poluído. E vamos aqui falar um pouquinho mais também porque tem muito a ver com a água na questão das soluções de base natural, não apenas para a resiliência às cheias e inundações como eu aqui tenho, mas também como soluções para pouparmos alguma água. Para a resiliência às cheias, dou-vos aqui uma ideia geral do que